A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Edmilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Viver em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua vida, para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua vida, para a sua edificação. Vamos ao tema de hoje, Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6 registra a promessa de Deus a respeito do livramento dos israelitas na mão de Faraó. E da mão de Faraó, né? O estudo bíblico de Êxodo capítulo 6 ainda mostra a genealogia de Moisés e também de Arão, fazendo uma identificação formal na linhagem que culminou na casa sacerdotal de Israel. Êxodo capítulo 6, ele começa como uma continuação direta dos registros de Êxodo capítulo 5. Em Êxodo capítulo 5, lemos sobre como os israelitas foram oprimidos pelos egípcios após Moisés e Arão se apresentarem diante de Faraó para pedir que ele liberasse o povo para ir adorar a Deus no deserto. A parte final do capítulo traz um relato da queixa dos israelitas contra Moisés e Arão. Pois eles consideraram que Moisés e Arão eram culpados pelo aumento de trabalho forçado imposto por Faraó, né? Então Moisés, por sua vez, se queixou ao Senhor, questionando o fato do sofrimento dos israelitas só ter aumentado desde que ele havia chegado ali naquela terra. O sofrimento dos israelitas tinha aumentado, mas o problema é que Moisés não havia entendido ainda o propósito do Senhor. Nesse ponto, a narrativa de Êxodo capítulo 6 tem início mostrando que aquela situação simplesmente ela preparava a manifestação da poderosa mão de Deus no livramento do seu povo. Neste contexto, Deus reafirmou sua aliança inviolável. Deus explicou a Moisés que ele havia se revelado a Abraão e a Isaac e também a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Ele vai se revelar a Isaac, a Abraão e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, o El Shaddai. Mas agora havia se revelado por seu nome pessoal, Yamesh. O Senhor também relembrou que desde os tempos dos patriarcas, ele havia estabelecido sua aliança de dar-lhes a terra de Canaã. A aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó expressava o seu propósito para com Israel. Ou seja, a aliança abrâmica incluía todo o povo israelita. Não era apenas com Abraão, com Isaac ou com Jacó, mas sim todos os descendentes de Israel. Deus estava vendo a opressão sobre os israelitas e estava disposto a agir. E lembrou-se da sua aliança. Esta é uma linguagem antropopática, né? Que não significa que Deus ele havia lembrado de algo que ele tinha esquecido. Não. Mas que havia chegado o tempo oportuno de ele agir conforme a sua promessa. Chegado o tempo oportuno. É bom nós ter esse entendimento de que essa é uma linguagem antropopática. Então, mais uma vez, Deus ordenou que Moisés falasse aos israelitas que ele havia de tirá-los de debaixo das cargas do Egito. Deus livraria os israelitas da servidão e resgataria com braço estendido e com grandes manifestações
de julgamento. Êxodo capítulo 6, versículo 6. A palavra aqui registrada, resgate, neste texto traduz um termo hebraico que indica o restabelecimento dos direitos de uma pessoa, mediante um resgate pago por um parente próximo. Deus havia falado de Israel como o seu filho primogênito. E agora, ele estava afirmando que resgataria Israel para que ficasse claro que aquela nação era o povo exclusivo do Senhor. Êxodo capítulo 6, do versículo 8 ao 13, vai falar do desânimo dos israelitas. Moisés, ele falou aos israelitas o que Deus havia lhe ordenado. Ele explicou a eles que Deus haveria de tirá-los do Egito para levá-los à terra que ele mesmo prometeu dar a Abraão, a Isaque e também a Jacó. Porém, os israelitas não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Êxodo capítulo 6, versículo 8. A palavra ânsia traduz um termo que significa literalmente pequenez. Pequenez. O povo estava desanimado e incrédulo. Desanimado e incrédulo. Contudo, Deus falou a Moisés que ele se apresentasse novamente diante de Faraó e lhe comunicasse mais uma vez a exigência divina para que o povo israelita fosse liberado para sair do Egito. Êxodo capítulo 6, versículo 10. Diante da ordem do Senhor, diante da ordem de Deus, Moisés também se mostrou desanimado. Moisés também se mostrou desanimado. Ele argumentou que se nem mesmo os filhos de Israel lhe davam ouvido, quem diria então Faraó? Ele vai argumentar com o Senhor. Além disso, mais uma vez, Moisés alegou não saber falar. Mais uma vez ele vai dizer, eu não sei falar. Porém, Deus manteve a sua ordem a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. O desânimo e a incredulidade do povo e também de Moisés apontava para o fato de que o livramento de Israel do Egito teria de ser realizado totalmente pelo Senhor. Do começo ao fim, a libertação dos israelitas seria uma obra inteiramente do Senhor. Êxodo capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 27, vai falar da genealogia de Moisés e também de Arão. A segunda parte do capítulo de Êxodo 6, traz a genealogia de Moisés e Arão. Essa genealogia recuam até Rúben, o filho primogênito de Jacó, Simeão e também Levi. Êxodo capítulo 6, versículo 14 ao 16. Essa seção é importante porque mostra o parentesco entre Moisés e Arão e também a legitimidade das lideranças civil e sacerdotal que eles desempenharam. Inclusive, vale lembrar que entre os levitas, a casa de Arão foi escolhida para constituir a linhagem sacerdotal de Israel. É essa genealogia de Êxodo capítulo 6 que informa os nomes dos pais de Moisés, que ficaram ocultos no registro de seu nascimento em Êxodo capítulo 2, ficaram oculto o nome dos pais de Moisés. Seu pai se chamava Amrão e sua mãe se chamava Joquebede. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Alguns comentaristas, eles sugerem que talvez essa seja uma genealogia apenas representativa ou simbólica, que não deve ser interpretada de forma direta e literal. Em outras palavras, eles pensam que Amrão e Joquebede, por exemplo, são apenas nomes de ancestrais de Moisés, e não literalmente o nome de seus pais. Mas o fato de a genealogia trazer o detalhe de que Amrão era sobrinho de Joquebede,
que Arão era sobrinho de Joquebede, parece desacreditar esse tipo de possibilidade. Isso porque uma genealogia representativa ou simbólica dificilmente registraria esse tipo de união, que inclusive mais tarde foi proibida pela lei. Nós vamos ver em Levítico capítulo 18, versículo 12. A genealogia de Êxodo capítulo 6 também não registra os descendentes de Moisés. Não. A genealogia, que não é exaustiva, se concentra em aprofundar a genealogia de Arão para estabelecer a sucessão sacerdotal. Por fim, Êxodo capítulo 6 termina novamente relembrando a convocação de Moisés para ser o instrumento que Deus haveria de usar na libertação de seu povo no Egito. Os versículos finais de Êxodo capítulo número 6 servem de introdução para a história registrada em Êxodo 7, que mostra Moisés falando novamente a Faraó. Moisés falando novamente a Faraó. Esse estudo de Êxodo capítulo 6, ele mostra o desânimo e a incredulidade do povo diante de situações adversas. Talvez você esteja passando por situações difíceis, situações que parece que quanto mais você faz, as coisas parecem estar dando errado. Mas prossiga naquilo que Deus ordenou. Segue a vontade do Senhor e a palavra do Senhor. Deus, ele está cuidando. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Segue firme, fique firme. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que nós venhamos entender que mesmo diante das dificuldades, Deus está no controle da nossa vida, no controle da nossa história, no controle da nossa existência. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.